A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos explorar 7 padrões bíblicos que muitos estudiosos da escatologia estão observando com atenção especial em 2025. Antes de começarmos, preciso deixar algo muito claro. Jesus mesmo nos alertou em Mateus 24:36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O que vamos discutir hoje não são predições de datas específicas, mas sim uma análise de como eventos contemporâneos se alinham com padrões descritos nas Escrituras sobre os últimos dias. São observações que pastores, teólogos e estudiosos da Bíblia estão fazendo ao redor do mundo, conectando profecias milenares com acontecimentos atuais. Se este estudo despertar reflexão espiritual em vocês, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com aqueles que também buscam entender os tempos em que vivemos e, principalmente, mantenham-se em oração e vigilância, como Cristo nos ordenou. Vamos examinar juntos estes 7 sinais que estão chamando a atenção da comunidade cristã global. O primeiro padrão que estudiosos estão observando com particular atenção envolve tensões crescentes no Oriente Médio, especialmente relacionadas a Israel. Ezequiel profetizou sobre uma confederação de nações que viria contra Israel nos últimos dias. Os nomes mencionados, Magog, Meseque, Tubal, Pérsia, Cuxe e Pute, são identificados por muitos estudiosos como correspondendo geograficamente à Rússia moderna, Irã, partes da África e outras nações. Em 2024 e início de 2025, temos visto um alinhamento geopolítico sem precedentes. A aliança entre Rússia e Irã se fortaleceu dramaticamente. Ambas as nações têm presença militar significativa na Síria, literalmente nas fronteiras de Israel. A Turquia, outro player mencionado nas profecias, tem oscilado entre alianças ocidentais e orientais. O que torna 2025 particularmente significativo é que pela primeira vez em milênios temos exatamente a configuração de alianças que Ezequiel descreveu. Não estamos dizendo que a guerra de Gog e Magog acontecerá em 2025, mas o alinhamento das peças do tabuleiro geopolítico é inegável. Isaías 17:1 profetiza: Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas será um montão de ruínas. Damasco, capital da Síria, é considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Sua destruição completa nunca aconteceu na história. Até agora, ela sempre foi reconstruída após conflitos. Os eventos recentes na Síria, com guerra civil prolongada e intervenções de múltiplas potências, têm levado alguns a questionar se estamos vendo os estágios iniciais desta profecia. A cidade sofreu destruição massiva, embora não completa ainda. O segundo sinal envolve desenvolvimentos tecnológicos que muitos associam com as profecias sobre controle global, descritas em Apocalipse 13. O capítulo fala sobre um sistema onde ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:17. Em 2025, estamos testemunhando a implementação acelerada de sistemas de identificação digital e moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, ao redor do mundo. Não estamos dizendo que essas tecnologias são a marca da besta, mas muitos observadores notam como elas poderiam tecnicamente possibilitar o tipo de controle econômico descrito na profecia. A China já implementou um sistema de crédito social que monitora e controla comportamentos dos cidadãos, ligando diretamente identidade digital a acesso econômico. A União Europeia está avançando com carteiras digitais obrigatórias. O Brasil implementou o Pix, um sistema de pagamento instantâneo que centraliza todas as transações. Mais significativo ainda é o desenvolvimento de chips subcutâneos para pagamentos e identificação.
Empresas na Suécia e outros países já oferecem implantes RFID para funcionários. A tecnologia para um sistema de controle econômico global, que parecia ficção científica quando João escreveu Apocalipse há 2000 anos, agora é realidade técnica. Segundo os Tessalonicenses 2:3, nos alerta sobre o homem do pecado que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas para isso acontecer, muitos estudiosos argumentam que o terceiro templo precisa ser reconstruído em Jerusalém. E aqui está o desenvolvimento surpreendente. Organizações judaicas como o Instituto do Templo em Jerusalém não apenas planejaram, mas já fabricaram todos os utensílios necessários para o serviço do templo. Vestes sacerdotais, instrumentos musicais, altar de incenso e até treinaram sacerdotes levitas. Em 2025, as tensões sobre o Monte do Templo atingiram novos patamares. Há movimentos políticos crescentes em Israel, defendendo direitos judaicos de oração e, eventualmente, construção no local. Acordos de paz recentes com nações árabes, acordos de Abraão, criaram uma janela diplomática que antes não existia. A questão não é mais se a tecnologia e preparação existem para reconstruir o templo, mas quando a vontade política e situação geopolítica permitirão. Alguns analistas sugerem que um tratado de paz futuro poderia incluir provisões permitindo a construção. Jesus descreveu sinais dos últimos tempos em Mateus 24, incluindo guerras e rumores de guerras. Versículo 6. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 7. Lucas 21:11 acrescenta coisas espantosas e grandes sinais do céu. Em 2025, estamos testemunhando uma convergência sem precedentes destes sinais. Terremotos estão aumentando em frequência e intensidade. Dados geológicos mostram que a atividade sísmica global tem crescido constantemente. O anel de fogo do Pacífico está particularmente ativo. Pandemias e doenças emergentes continuam sendo preocupação global pós-Covid. Novas variantes, resistência antibiótica e surtos regionais mantêm sistemas de saúde em alerta constante. Fenômenos climáticos extremos, furacões, secas, inundações, estão ocorrendo com maior frequência. Não estamos fazendo declaração sobre causas, mas simplesmente notando o padrão. Coisas espantosas no céu têm ganhado atenção renovada. Governos ao redor do mundo, incluindo os IQU, reconheceram oficialmente fenômenos aéreos não identificados, o UFOs. A NASA criou um departamento dedicado ao estudo destes fenômenos. O quarto sinal envolve algo que Jesus enfatizou repetidamente: a situação moral e espiritual da sociedade. Em Mateus 24:12, ele profetizou: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." 2 Timóteo 3:1-5 fornece uma lista detalhada de características dos últimos dias. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olhando para 2025, vemos manifestações inquietantes destas características. A cultura do narcisismo e redes sociais promoveu literalmente amor próprio a níveis patológicos. A geração atual é frequentemente caracterizada como a mais autocentrada da história. Sem afeto natural, taxas de natalidade despencaram globalmente. Movimentos antinatalistas argumentam contra ter filhos. Relacionamentos familiares tradicionais estão em colapso em muitas sociedades. Blasfemos. Há uma normalização crescente de zombaria e ataque direto contra o cristianismo e valores bíblicos em mídia e cultura popular. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sociedades ocidentais abraçaram hedonismo e gratificação instantânea,
como valores culturais centrais. O quinto sinal relaciona-se diretamente com a pregação do Evangelho. Mateus 24:14 declara: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Em 2025, pela primeira vez na história humana, temos a capacidade tecnológica de literalmente alcançar toda criatura com o Evangelho. A internet penetrou até as regiões mais remotas. Bilhões de pessoas têm smartphones. Aplicativos de Bíblia foram baixados mais de 500 milhões de vezes. Traduções bíblicas existem em mais de 700 idiomas. Organizações missionárias relatam que estamos mais próximos do que nunca de alcançar todos os grupos étnicos não alcançados do mundo. Projetos como Visão 2025 de várias denominações estabeleceram exatamente este ano como meta para plantar igrejas em cada grupo étnico identificado. Transmissões de TV cristã, rádio via satélite e mídia digital agora alcançam até países fechados como Coreia do Norte e Arábia Saudita. Cristãos perseguidos usam VPNs e aplicativos criptografados para acessar conteúdo bíblico. A Grande Comissão está mais próxima de cumprimento em 2025 do que em qualquer outro momento da história da Igreja. Daniel 12:4 contém uma profecia intrigante. "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará." Muitos correrão de uma parte para outra. Em 2025, bilhões de pessoas viajam anualmente de avião. A mobilidade humana atingiu níveis inimagináveis para Daniel. Pessoas atravessam o globo em horas, algo que levava meses ou anos na antiguidade. O conhecimento se multiplicará. Esta é talvez a característica mais distintiva de nossa era. A quantidade de informação disponível dobra a cada poucos anos. A inteligência artificial está processando e gerando conhecimento em velocidades que desafiam compreensão humana. Em 2025, temos mais conhecimento acumulado do que todas as gerações anteriores combinadas. A internet contém essencialmente toda a informação humana conhecida. Crianças têm acesso instantâneo a mais conhecimento do que reis e sábios de gerações passadas. Alguns estudiosos veem a explosão de conhecimento científico, especialmente em genética, física quântica e cosmologia, como cumprimento direto desta profecia. Estamos multiplicando conhecimento a taxas exponenciais. O sétimo e mais controverso sinal envolve Israel como nação. Ezequiel 37 profetiza sobre ossos secos que voltam à vida, interpretado por muitos como a restauração de Israel como nação após dispersão. O renascimento de Israel em 1948 foi considerado por muitos como cumprimento profético. Mas Jesus, em Lucas 21:24, disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém foi reunificada sob controle israelense em 1967. Em 2025, estamos 58 anos após este evento. Alguns estudiosos notam que uma geração bíblica é frequentemente considerada 70 a 80 anos, Salmos 90:10, colocando-nos potencialmente em uma janela profética significativa. 2025 também marca 77 anos desde o estabelecimento de Israel. O número 7 tem significado profundo nas Escrituras. 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, era o jubileu bíblico, tempo de restauração e libertação. Mais significativamente, os acordos de Abraão recentes normalizaram relações entre Israel e múltiplas nações árabes, algo impensável há uma década. Daniel 9:27 fala sobre um líder futuro, confirmando-se um concerto com muitos por uma semana, interpretado por alguns como um tratado de paz de 7 anos. Não estamos dizendo que tais eventos acontecerão em 2025, mas o cenário está configurado de maneiras que correspondem a padrões proféticos. Meus irmãos, depois de examinarmos estes 7 sinais, o que devemos concluir?
Que 2025 é definitivamente o ano? Não. Jesus foi claro que não saberemos o dia ou hora. Mas o que podemos dizer com confiança é que estamos vivendo em tempos que se alinham de maneiras extraordinárias com padrões descritos nas profecias bíblicas. A convergência de tantos sinais simultaneamente é sem precedentes na história. A questão não é obsessivamente tentar calcular datas, mas viver em estado de prontidão espiritual. Jesus repetidamente nos instruiu a vigiar e estar preparados. Mateus 24, 42, 44 nos adverte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Se estes sinais significam que estamos próximos do retorno de Cristo, então devemos, primeiro, intensificar nossa vida de oração e intimidade com Deus. Segundo, compartilhar o Evangelho com urgência renovada, sabendo que o tempo pode ser curto. Terceiro, viver em santidade e separação do mundo, como noivas aguardando o noivo. Quarto, não temer, mas olhar para cima, pois quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Se este estudo despertou vigilância espiritual em vocês, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com aqueles que precisam estar atentos aos sinais dos tempos. Comentem abaixo: qual destes sinais mais chamou sua atenção? Vocês têm observado outros padrões que parecem se alinhar com profecias bíblicas? E lembrem-se sempre, nossa esperança não está em decifrar cronogramas proféticos, mas em conhecer pessoalmente aquele que controla todos os tempos e estações. Jesus Cristo é nossa esperança, não importa o que 2025 ou qualquer outro ano traga. Que a paz e a vigilância do Senhor sejam com todos vocês. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.